Nós faremos uma leitura do versículo 17 até o 20. A palavra de Deus nos diz. Eu vou ler aqui. 17 a 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e que o Senhor, através do Espírito Santo, fale no coração de cada um dos irmãos. Cada um saia ministrado, saia orientado, saia renovado, saia com a palavra pulsando no seu coração, né? A palavra da verdade, do Evangelho que será pregado aqui na presença do nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, é maravilhoso estarmos na Tua presença, Pai. Meu Deus, o homem simples, o descompromissado não sabe, Pai, a importância de estar aqui, Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, Pai, é maravilhoso, Senhor, porque nós estamos sentindo, Senhor, a Tua presença através do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe nas mentes, nos corações, Pai, para que essa palavra caia, Senhor, na nossa vida, encontre lugar no nosso coração, como, Senhor, ó meu Deus, uma palavra boa, Senhor, como, Senhor, um fruto, Pai, que vai prosperar na nossa vida, Senhor. Pai amado, abençoa a Tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, é com muita alegria que nós nos colocamos aqui na presença de Deus e dessa vez com a incumbência de algo maravilhoso que é encerrarmos a nossa série de sermões que está baseada em Romanos, né? Nós estudamos essa série de sermões. Agradeço a Deus pela igreja de Vila Carolina ter tido acesso a todos os capítulos, né? Assim, do livro de Romanos. Capítulo a capítulo, alguns pontos muito importantes foram devidamente explicados, foram devidamente passados para a igreja, graças a Deus por isso. A igreja de Roma, irmãos, porque essa carta foi escrita para um povo que se converteu. Essa carta foi escrita para um povo que foi na festa, né? Na festa da Páscoa, estava lá reunidos, foram pessoas de várias nações que se reuniram, estavam lá em Jerusalém. Irmãos, e aconteceu um momento maravilhoso, que foi a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. E foi um evento maravilhoso porque o povo, os discípulos estavam lá, conforme a orientação do Senhor Jesus, para que ficassem lá e aguardassem aquela promessa maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. E eles obedeceram ao Senhor Jesus. Eles estavam lá, reunidos no cenáculo, quando veio, conforme diz a palavra de Deus, um vento veemente tomou aquele lugar. Glória a Deus por isso. Aquele momento único em que foram vistos línguas repartidas como que de fogo, né? E todos que estavam lá começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia. E foi maravilhoso, e quem estava lá participando daquela bênção, sendo abençoado, recebendo a presença poderosa, grandiosa do Espírito Santo de Deus, e aqueles que estavam um pouco próximos não estavam entendendo o que era aquilo, porque eles estavam falando naquelas línguas. O que estava acontecendo foi uma coisa assim que realmente chamou a atenção de todos os que estavam lá próximos. Aí, irmãos, o apóstolo Pedro, ele fez um discurso maravilhoso. Olha, vocês não estão entendendo isto que ocorreu, eu vou lhes falar. E lá havia cidadãos de várias partes do mundo, inclusive romanos, judeus que estavam lá, vieram para Jerusalém para participarem daquela festa. Irmãos, e foi um discurso maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Na palavra de Deus fala que quase 3.000 almas se converteram. E não foi uma pregação simples, não. O apóstolo Pedro achou aquele momento oportuno. Já que vocês estão sem saber o que está acontecendo, eu vou lhe falar. Olha, nos últimos tempos acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonhos terão, conforme está no livro de Joel, capítulo 2. E também do meu Espírito Santo derramarei sobre meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Aí o apóstolo Pedro explicou o que fora que acontecera naquele momento. Daí ele falou, é verdade, isso está em Joel capítulo 2. O profeta tinha falado, mas que bênção, né, para aqueles que estavam lá. O profeta falou, e aqueles cidadãos que estavam lá, naquele momento, falaram assim, e foi maravilhoso, se cumpriu para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Mas aí, irmãos, o apóstolo Pedro, que era um grande evangelista, usou aquele momento para falar de quem? Para falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, que bênção, né? Irmãos, varões israelitas, escutai essas palavras. Ele começou a falar acerca do Senhor Jesus. A Jesus Nazareno, aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Esse foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes por mãos injustas, o qual Deus o ressuscitou. Glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos. Então, aquele momento que foi o derramamento do Espírito Santo, abriu-se também a oportunidade para pregar acerca do Senhor Jesus para os cidadãos de todas as nações que lá estavam, inclusive os romanos. Irmãos, aqui fala que foi uma pregação maravilhosa. O apóstolo Pedro falou da grandeza, que aquele que veio, que morrera na cruz, ressuscitou, ele era o Messias, o prometido de Deus para a salvação do mundo. Glória a Deus. O apóstolo Pedro pregou com tanta veemência, irmãos, com tanto poder, com tanta unção, que o povo se converteu grandemente naquele momento, inclusive os romanos. Aí que nós entramos, irmãos. Aí eles saíram, acabou-se a festa, eles voltaram para onde? Para Roma. Voltaram para Roma. Famílias inteiras se converteram a Jesus Cristo, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, né? E saíram de lá radiantes, porque eles presenciaram o derramamento do Espírito Santo, eles ouviram falar acerca de Jesus o Nazareno, que fora morto, mas que ressuscitou. Eles ouviram aquelas mensagens maravilhosas, e eles foram para uma festa, a festa da Páscoa, e voltaram com Jesus Cristo nos seus corações. Glória a Deus por isso.
voltaram, irmãos, com um grande, maravilhoso tesouro no seu coração. E as famílias voltaram para Roma, né? Cristãos novos convertidos, cristãos que estavam lá agora, naquela cidade, eles eram judeus, estavam lá e ficaram com o quê? Com a mensagem que Pedro e os demais apóstolos, com certeza, lhes fizeram dentro da mensagem de ensinar, de discipular. Com certeza eles tiveram, da parte dos apóstolos, esse momento. E eles foram lá, se instalaram lá, algumas famílias fizeram os cultos, continuaram adorando o Senhor Jesus. Aí entra a carta de Paulo aos Romanos. Aí entra que Paulo falou assim, olha, muitos cristãos estão em Roma, eu vou mandar uma carta para eles. E eu vou mandar uma carta para eles, né, para ratificar, para dizer que eu também sou cristão, que eu também sou apóstolo e que eu também estou sabendo do grande testemunho que eles estão dando e que todos sabem que dão. Daí, irmãos, começa então a carta de Romanos, um livro maravilhoso que toda a igreja deve ler, porque é o poder do Espírito Santo sendo falado com aquela igreja, com aquele povo, para que eles crescessem na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E para também que eles, no final do livro de Romanos, como nós vamos explicar hoje, para que eles também ficassem sempre em defesa da verdade, né? Vamos nos lembrar um pouco do culto de ontem, viu, irmãos? Porque o culto de ontem foi maravilhoso, né? Nos trouxe umas coisas muito importantes e o Senhor está trazendo o assunto, trazendo novamente, ratificando para que fique bem gravado no nosso coração, que é o momento de nós estarmos alerta, que é o momento de nós estarmos atentos e é o momento de nós lermos a palavra de Deus, meditarmos nela e termos ela guardada dentro do nosso coração. Amém? Guardei a minha palavra, né, no meu coração para o quê? Para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus. E no livro de Romanos, irmãos, começa então, são muitos capítulos, né, que nós estudamos aqui, mas nos fala assim do grande problema do mundo que é o pecado. Os homens, todos, trocaram o Deus verdadeiro, trocaram por quê? Pelas coisas criadas. E o pior ainda, fizeram das coisas criadas deuses. Pior ainda, fizeram ídolos e se ajoelharam diante desses ídolos. E deixaram o verdadeiro Deus. Fazendo o quê? Despertando a ira de Deus. A palavra de Deus, nos primeiros capítulos de Romanos, Romanos 3, 23, nos fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado era um fato, o pecado era um fardo, o pecado é algo extremamente cruel que veio desde o Éden e foi trazendo, né, gerações pós gerações escravas de Satanás. E fez com que o homem se afastasse, se distanciasse de Deus. Mas, irmãos, o nosso Deus trabalha com amor, trabalha com bondade, trabalha com misericórdia. O nosso Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores, né? O nosso Deus quer o nosso bem. Então, o nosso Deus criou um plano, como está em Romanos 5, versículo 1, né? Para quê? Para que nós fôssemos o quê? Restaurados, né? Para que todas as coisas fossem restauradas. E esse plano foi aquele que foi explicado pelo apóstolo Pedro lá no Pentecostes. Foi esse que foi explicado. Esse plano passou por quem? Pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o Gólgota e vemos um Cristo pregado na cruz, nós sabemos, aquele era o plano de Deus. O Cristo
que morreria no nosso lugar. Mas quando nós vemos que depois de 3 dias ele ressuscitou, nós sabemos, esse é o plano maior de Deus. Um Cristo que venceu a morte, e se ele venceu a morte, todos aqueles que o aceitarem como seu Salvador também vencerão. Glória a Deus por isso. Romanos 5, capítulo 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que bênção, né? Se existia distanciamento, se estávamos longe, destituídos da glória de Deus, como fala em Romanos 3, 23, já em Romanos 5, 1, nos deu um alento, a alegria, a esperança da salvação. Sabe por quê? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aqueles, então, que creram em Cristo Jesus, né? Eles agora não vivem mais escravos do pecado. Agora eles não vivem só olhando para o chão, para a sarjeta, para o pecado, para o mal. Não, agora eles podem levantar suas mãos para os céus e glorificar, e exaltar, e bendizer o eterno Deus. Graças te dou, ó Deus, pelo plano da redenção e pela justificação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 3, 25 nos fala o seguinte, olha, sendo justificado gratuitamente, olha, não teve nenhum ônus. Deus não tinha dívida conosco, como bem foi pregado aqui numa dessas pregações sobre Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Romanos 3, 24. O que aconteceu? O domínio do pecado foi vencido. Oh, glória a Deus. O domínio do pecado foi vencido na minha vida e na vida de cada um de vocês que aqui está. Glória a Deus. Só basta confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Amém? Todos que estão aqui têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor? Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Então, o trabalho do nosso Deus é esse, né? E a partir do momento que nós temos o domínio do pecado vencido, né? Não por obras, não por mérito, não pela lei, mas sabe por quê? Pela fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Porque confiamos na obra do Senhor Jesus Cristo, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, lá, potestades, essas coisas, podem tentar fazer de tudo, mas não conseguirão, porque a palavra de Deus é verdadeira. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Romanos 8, 39 fala assim, povo, vocês que têm Jesus Cristo no seu coração, saibam de uma coisa, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, quer humano, quer espiritual, nada, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 39. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse foi o Jesus Cristo que Pedro pregou para os romanos, e essas passagens que eu estou lendo aqui são as passagens que o apóstolo Paulo também enviou através de uma carta para eles, para que eles continuassem firmes, para que eles continuassem glorificando a Deus pela obra da redenção. Olha, nós cantamos um hino aqui na igreja que fala o quê? Livres do medo temos ficado, né? Cristo morreu levando o pecado. Oh, glória a Deus, né? Por que acontece? De uma vez ele desfez as obras das trevas para nós estarmos aqui hoje, livres, desimpedidos, para louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. E em um livro de Romanos também, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos convida basicamente a cantar, porque quem lê Romanos 11, 36,
sai cantando, sai glorificando, sai exaltando o nome do nosso Deus. Porque é um louvor cristocêntrico. É um louvor que exalta, que glorifica, que enaltece somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, diz o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, e por ele, né? E para ele são todas as coisas, glória a Deus. Glória, pois, a quem, igreja? A ele, eternamente, amém. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos chama a atenção, né? Para que também que a nossa vida, né, seja o quê? Um sacrifício vivo ao Senhor. Isso está também lá em Romanos 12, 1 a 2. Olha, você deve fazer o quê? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, por tudo que Deus lhes fez, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo, o apóstolo Paulo fala aos nossos queridos irmãos de Roma, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Deus. O nosso culto, irmãos. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Porque o culto, como é que diz? A nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa servidão, o nosso amor a Deus não se encerra no culto, não é assim? Porque daí que adiantaria de nós, né? Pastor dá a bênção apostólica, pronto, agora acabou-se, eu posso, né, me consumir no pecado, no mal, no erro, na falha. Não, ao contrário, né? Nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, deve ser um culto de adoração diário ao Deus eterno. Oh, glória a Deus, né? O culto não termina, então, aqui, mas ele começa, irmãos. Aliás, o culto, na minha vida, começou mais ou menos aos 17 anos. Foi o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, né? Quando foi que começou o seu culto? Não, o culto não começou hoje às 18 horas, não. O seu culto começou quando você parou e pensou: é maravilhoso pertencer ao Senhor Jesus. Eu quero ser servo do Senhor Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Aí começou o culto no seu coração. Aí começou o culto na sua vida. E aí, irmão, não termina mais, viu? Aí se transforma uma missão. A missão de ser um servo, uma serva que adora constantemente ao Senhor Jesus Cristo, aquele que subiu ao Gólgota no nosso lugar, aquele que ressuscitou e aquele que voltará com poder e grande glória para nos levar. E o apóstolo Paulo fala isso, olha, vocês devem ter realmente um culto racional, glorificar e exaltar a Deus. Não, em hipótese nenhuma, não diga, nossa, mas que nunca chegue em casa falando, nossa, mas o culto foi assim, o culto foi assado. Não, mas o culto, Ei, quem abriu essa igreja, quem abriu esse microfone, quem me está dando saúde agora para pregar, é o Deus eterno. É o Deus eterno, né? Então, quando você sair do culto, continue glorificando, exaltando o Deus Todo-Poderoso, né? E leve os efeitos do culto para a sua casa. E lá eles vão ver, como viram em Moisés, né? Que o seu rosto brilhava e que lá na sua casa, no seu emprego, na sua escola, no ônibus, na condução, onde quer que vocês estejam, que os homens vejam o seu rosto brilhar, glória a Deus, pela presença poderosa do Espírito Santo. Por quê? Porque a tua vida deve ser um culto constante ao Deus eterno. Há quem diga, irmãos, erroneamente, a minha vida eu vivo do jeito que eu quero. Misericórdia, né? Se eu fosse viver a vida do jeito que... Pronto, não estaria nem aqui, né?
eu estaria lá fazendo não sei o que lá. Ou num show de rock. Ou estaria assistindo o jogo do Palmeiras. Não que o time seja ruim, né? Mas é porque tem gente que troca, né? Tem gente que troca essas coisas. Tem gente que troca essas coisas pelo culto. Ai, irmãos, nada deve nos afastar, nos distanciar da presença do Deus eterno. Não é assim? Ao contrário, o cristão deve dizer: a vida que eu tenho é um presente de Deus, e por isso eu vou viver do jeito que Ele quer que eu viva. Oh, glória a Deus, não é assim? Aí vale a pena. Aí vai fazer a diferença, né? Viver do jeito que Deus quer que eu viva. E com certeza o nosso Deus quer o melhor para nós, não é assim? O nosso Deus quer o melhor para cada um de nós que aqui estamos. Sabe por quê? Porque nós temos uma missão na nossa vida. Qual é a missão da sua vida, irmãos? Adorar a Deus, glorificar a Deus, servir ao Senhor, né? Como diz um versículo que eu gosto muito, Marcos 8:34, né? Olha, Jesus chamou os discípulos, chamou a multidão, falou assim: ei, povo de Carolina, irmãos, né? Se vocês quiserem vir após mim, tomem a sua cruz, né? Siga-me, não é assim? Como é que é o versículo completo? Negue-se a si mesmo, isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu só vejo as mãos levantando, né? Começou pela irmã Lindalva, foi levantando, chegou até a irmã Socorro, todo mundo levantou a mão. Oh, que maravilhoso, né? É a nossa missão, é seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Há um vídeo, irmãos, de um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé, um vídeo de 5 minutos, né? Ele foi perguntado: será que temos alguma missão na vida? Ele é um filósofo e ele é ateu. E foi perguntado: mas será que nós temos alguma missão na vida? Né? E ele falou assim, respondeu com toda a ênfase: não, nós não temos uma missão na vida. Nada que seja extremamente importante, nada que exceda os limites do normal, nada que seja extremamente importante, nós não temos uma missão na vida. E ele complementa dizendo assim: olha, nós viemos do acaso e um dia vamos desaparecer. Misericórdia, estou fora, né? Assim, como diz o jovem, né? Não quero. Viemos do acaso e um dia vamos desaparecer. E ele fala assim: olha, não tem nenhuma inteligência que nos criou. Agora, para melhorar a vida, segundo ele, nós podemos fazer algumas coisas para ter sentido na vida, né? Mas não que isso seja uma missão. E o modo como, segundo ele, o modo como encaramos o cotidiano pode trazer algum sentido, se nós fizermos de forma positiva, se nós nos aplicarmos aquilo que nós estamos fazendo, mas uma missão propriamente na vida nós não temos. Agora imaginem vocês se o apóstolo Paulo estivesse aqui e nós fizéssemos a mesma pergunta para ele: apóstolo Paulo, nós temos alguma missão na vida? O apóstolo Paulo assim: eu tenho uma missão na vida, pregar o evangelho eterno, né? Eu tenho uma missão na vida, servir o Senhor Jesus, porque eu servi errado. Eu era um judeu muito radical, eu defendia o judaísmo, defendia a religião, defendia desde criança, porque eu aprendi assim. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim. O Senhor Jesus Cristo transformou minha vida. E agora a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E o apóstolo fala assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo ainda complementaria:
Não, eu tenho uma missão sim, porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Aí, vamos subindo, né? E o Senhor Jesus, né? Teve uma missão? Oh, irmãos, a missão ela é do Pai, é a missão do Filho e é a missão do Espírito Santo. Salvar o ser humano, glória a Deus. O Senhor Jesus fala assim, olha, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Olha que bênção, hein? Quem me vê, também vê aquele que me enviou, porque ele tinha sim uma missão, né? Eu vim ao mundo, diz o Senhor Jesus, como luz, para que todo aquele que em mim creia, não permaneça nas trevas. Oh, que bênção, né? Ele veio para a missão dele para ser luz, para que aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Glória a Deus, nós não estamos nas trevas, irmãos. Nós estamos na maravilhosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a missão dele é assim, ó, se alguém ouve as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e não as guarda, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Glória a Deus. Há um juiz para quem me rejeita, que é o Deus, né? E não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei de mim mesmo. Aí que vem, olha, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Olha que missão maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, expressa por Ele mesmo, que está em João 12, 44 a 49. Irmãos, é maravilhoso quando o Senhor Jesus nos chama e nos comissiona também para ter uma missão na vida. A missão de quê? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, com certeza, Paulo tinha uma convicção da sua missão, uma convicção que ele foi chamado por Deus com uma missão, né? A missão de pregar, a missão de falar acerca do Senhor Jesus Cristo para com os homens, a convicção do seu chamado. E como é que está a convicção do nosso chamado? Fomos chamados para quê? Para pregar o Evangelho eterno, glória a Deus. E também para estar sempre em defesa do Evangelho eterno. Irmãos, infelizmente, existem outros evangelhos sendo pregados por aí. Evangelhos que não pregam a Cristo como Salvador. Eles pregam a Cristo como sendo que um grande empreendedor, que se nós ficarmos do lado dele, a gente vai conseguir tudo. Não é assim que prega? Um Cristo empreendedor. É um Cristo empresário. É um Cristo, sabe, que está do lado dele, está do lado certo. Não porque ele morreu na cruz, mas pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer. Existem aqueles que vão ao encontro dele porque querem um Cristo empresário, e tem uns que vão ao encontro de Jesus porque querem um Cristo Salvador. Glória a Deus. E nós queremos e exaltamos e glorificamos um Cristo que salva. Glória a Deus. Interessante, irmãos, quando nós lemos a carta de Romanos, já estou chegando no término. Nossa, eu estou falando muito, né, irmão? Olha, daí quando nós chegamos no final, o apóstolo Paulo começa a se despedir. Saudações a Rufus, saudação. Aí pronto, a gente está até pensando que a carta dele vai acabar. Mas daí, irmãos, o Espírito Santo coloca no coração dele uma coisa muito importante. No versículo 17. Né? Vamos voltar lá para Romanos? Eu vou agilizar aqui, viu, irmãos? Olha, daí quando chega
os irmãos veem que no versículo 16, aí ele começa a saudar um monte, aí começa olha, saudos da igreja, saudo Epeneto, saudo Ampliato, Urbano, e ele começa a saudar todo mundo, mas depois, irmãos, é interessante, ele para com as saudações, e no versículo 16, ele interrompe a saudação. É como se a gente estivesse acabando o culto aqui. Opa, irmãos, voltem que eu tenho uma coisa muito importante para falar. Na carta dele, ele não quis mandar uma outra carta, ele só completou. Ele saudou todo mundo, vocês podem ler do versículo, até o versículo 16. Né? Do 1 ao 16, ele começou a se despedir do povo. Romanos 16, do 1 ao 16, ele começou a se despedir do povo. Mas depois, ele fala assim, tocado pelo Espírito Santo, aí vem um assunto importante que nós vamos ainda trazer para a igreja. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Olha que coisa, irmãos. Já estava se despedindo, de repente, opa, preste atenção. Cuidado com aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, como que foi pregado por Pedro, pelos demais apóstolos, ou pelo próprio Paulo, porque a carta de Romanos é riquíssima em conhecimento, em orientações e em instruções, mas ele parou a saudação e falou assim, olha, mas espera um pouco, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que tomar cuidado porque tem entre vocês pessoas que não estão pregando a verdade. Existe no meio de vocês falsos mestres, que eles não servem a Cristo, mas servem a si próprios. Tem entre vocês falsos mestres que estão negando a eficácia da salvação pela graça. Tem entre vocês falsos mestres que está dizendo que a obra redentora, que o Deus eterno, conhecedor criador dos céus e da terra, que a obra redentora dele carece de uma ajuda, carece de um complemento, carece de uma força, carece de uma obra. Esses são falsos mestres, porque eles estão dizendo que o meu Senhor morreu na cruz em vão. Eles estão dizendo que o meu Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso na cruz de forma vã. Eles estão dizendo que além daquilo é necessário o quê? É necessário a circuncisão. Eles estão dizendo que além da morte é necessário a guarda da lei. Eles estão dizendo que além disso é necessário praticar festas, cerimônias. E há também aqueles, pior ainda, que falou, se ele morreu no meu lugar, agora eu não preciso fazer mais nada. Estou salvo. Os dois opostos, né? Mas o apóstolo Paulo falou assim, cuidado. E o engraçado disso, irmãos, que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, né? Porque, assim, eu via que em determinados lugares, pessoas que afrontavam a igreja, pessoas que afrontavam os irmãos, pessoas que humilhavam os irmãos, pessoas que traziam, pessoas que queriam tirar os crentes do culto, e a gente ficava com medo, coitado, né? A gente precisa ter paciência com ele, a gente precisa ter misericórdia dele. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz que aqueles que causam dissensões, aqueles que causam problemas, aqueles que traz um evangelho que não enaltece a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nós devemos fazer deles? Afastar-nos dele. Olha aqui, notai bem, versículo 17, notai bem essas pessoas, fiquem de olho, né? Prestem atenção, não tenham nenhuma proximidade, não os receba, afastem-se deles. Né? Agora, irmãos, muitas vezes eu falo, pastor, mas quando eu vejo que a pessoa está pregando heresia aí por aí, eu não chego nem perto, né? Ou que está pregando de menos, né? Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que o servo de Deus convertido, aquele que foi salvo pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ama a lei de Deus, glória a Deus, e tem prazer em guardá-la, né?
Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão quem? Aqueles que têm a fé em Jesus, não é assim? E guardam os mandamentos de Deus. Olha aí, não é assim? Uns, eles fazem aquele racha. É Jesus, né? É só a lei. Não. O Senhor morreu por nós e Ele não veio anular a lei, mas Ele veio cumpri-la. E nós, como servos do Senhor, nós devemos também seguir. Mas nós devemos saber que a nossa salvação é pela graça, pelo sangue derramado do Senhor Jesus na cruz por nós, né? Que onde abundou o pecado na minha vida, na sua vida, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós devemos nos afastar deles, né? Porque eles não servem a Cristo, mas eles servem, eles estão na igreja, né? Como joio, fazendo o quê? As suas próprias vontades, né? Eles colocam no nosso meio, junto conosco, mas com motivações erradas. Com motivações erradas. Apresenta-se como líderes. Eles impõem o seu modo de ser, o seu modo de pensar, suas doutrinas, mas o interesse deles, o que quer? É se satisfazer as suas ambições. Satisfazer é ter status, é ter o quê? Grandiosidade. Né? Querem satisfazer os seus próprios desejos. E diz o seguinte, olha, que essas pessoas que muitas vezes estão com heresias, muitas vezes nós nos afastamos deles, mas nós ouvimos uma mensagem que eles põem na rádio, não é assim? Cada coisa terrível que a gente vê, cada coisa pecadora que a gente vê, né? Mas eles estão na televisão, mas eles estão na música, no louvor gospel, mas eles estão em todo lugar. Quando nós percebemos inadvertidamente, nós deixamos que eles entrem no nosso lar, na nossa mente e no nosso coração, e eles fazem estragos, irmãos. Estragos. Sabe por quê? Como diz a palavra de Deus aqui, eles enganam o coração dos incautos. Quem são os incautos? Os descuidados, os imprudentes, que não estudam a palavra de Deus, que não meditam na palavra de Deus e são facilmente enganados, né? E eles entram com lisonjas, com bajulação. Sabe? Foi falado ontem assim que tem igreja que por aí está cheia. Sabe por que está cheia? Porque eles fazem um trabalho de marketing. O que eles querem ouvir? É isso? É isso que eu vou pregar. Né? É isso, né? Eles dizem o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Não é assim? Pois bem, o incauto vai para a igreja não pela palavra, não pela doutrina, não pelo ensino, não pelo evangelho. Mas eu vou, por que você vai? Porque lá eu me sinto bem, porque lá eles falam o que eu quero ouvir, porque lá eles me tratam bem. Né? E tudo isso os enganadores fazem, né? Porque o interesse deles é enganar. Mas, irmãos, nós, como servos de Deus, como servos que pregam o Evangelho eterno, nós temos um compromisso com o Deus eterno, um compromisso que eles não têm. Eles não têm o compromisso de pregar o Evangelho, de que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. E nós não prometemos nada, nós simplesmente falamos assim, olha, o Senhor Jesus Cristo te salva, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer uma grande renovação, mudança na sua vida, e saiba ainda, fique firme com Ele, que Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Amém. Pode-se em pé, irmãos? Agora, uma coisa importante, irmãos. Irmãos, desculpe, eu realmente passei do tempo, né? Mas é o final dessa série, né? É o final da série. Mas olha, uma coisa interessante aqui, que em Romanos 16, olha que foram 15 capítulos, irmãos. Foram 15 capítulos. Sabe uma coisa que você não vai achar nesses capítulos? O nome Satanás. Você não vai usar.
E o apóstolo Paulo, a exemplo do que acontece com Daniel, que nós estudamos, com o Apocalipse, o apóstolo Paulo apresenta o quê? Olha, no final, no versículo 20, 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Oh, glória a Deus! Oh, que bênção, né, irmãos? Você vai em igrejas por aí que só se fala nele, né? Assim, no coisa ruim, né? Vamos colocar dessa forma, né? Só se fala no coisa ruim. O apóstolo Paulo não falou. Só agora no final ele só falou uma coisa: saibam vocês que o Deus de paz esmagará, né, em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus, né? E o que ele estava falando, irmãos? Aquilo que está em Malaquias. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade, todos aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, saireis, saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito Santo que inspirou Paulo para mandar esse recado para o livro de Romanos. Ei, Romanos, tem coisas maravilhosas, mas sabe de uma coisa, né? Aqueles que estão com falso evangelho, que são agentes de Satanás, eles se farão cinza debaixo dos vossos pés. Amém? Canta alegremente, ó filha de Sião, regozija, ó Israel, porque o